eu descobri que minha terapeuta estava gravando nossas sessões e vendendo-as para o advogado de divórcio do meu ex-marido. Além disso, ela mantinha um relacionamento amoroso com ele há 6 meses, enquanto me cobrava R$ 300 por hora para lidar com o trauma do divórcio. Antes da história começar, já vou te pedir uma força. Estamos correndo atrás da meta de 1000 inscritos no canal. Se você gosta de histórias intensas como essa, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa comunidade. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu durante minha audiência de custódia, 3 meses atrás. Quando o advogado do meu ex demonstrou saber detalhes da minha infância que eu jamais havia compartilhado com ninguém além da doutora Emília, minha terapeuta. Ele citou, quase palavra por palavra, coisas que eu havia confidenciado sobre meu relacionamento com minha mãe, usando minhas próprias confissões vulneráveis para me retratar como instável e incapaz de dividir a guarda da nossa filha de 8 anos, Lily. Eu permaneci sentada naquela sala fria e impessoal do tribunal, observando um estranho dissecar os meus pensamentos mais íntimos, enquanto meu ex-marido, Jairo, exibia um sorriso debochado do outro lado da mesa. O advogado, Ricardo Hoffman, parecia saber exatamente quais botões emocionais apertar, citando episódios específicos das minhas crises de pânico e até mencionando minhas lutas contra a depressão pós-parto de anos atrás. Naquele momento, presumi que Jairo tivesse de alguma forma ouvido minhas sessões por telefone ou que tivesse deduzido esses detalhes após viver comigo por 12 anos. A doutora Emília havia se tornado meu refúgio no último ano. Comecei a consultá-la 6 meses após o início do processo de divórcio, quando a pressão se tornou insuportável. Jairo pedirá o divórcio repentinamente, alegando diferenças irreconciliáveis, mas eu suspeitava que ele já vinha planejando sua saída há muito tempo. Ele era um bem-sucedido incorporador imobiliário, com uma renda quase 4 vezes maior que a minha como professora de inglês no ensino médio, e havia contratado o advogado de divórcio mais agressivo da cidade, enquanto eu mal conseguia custear uma representação legal básica. Nosso casamento já vinha se deteriorando havia 2 anos antes da separação formal. Jairo se mostrava cada vez mais frio e crítico, frequentemente trabalhando até tarde ou viajando para negócios que se multiplicaram justamente quando percebi que ele havia trocado a senha do celular e passou a proteger seus aparelhos com zelo excessivo. Quando sugeri terapia de casal, ele rejeitou de imediato, alegando que o problema emocional estava em mim e que eu precisava de tratamento. Desde o início, o processo foi brutal. Jairo lutava pela guarda principal de Lily, argumentando que minha ansiedade e depressão me tornavam uma mãe incapaz. O advogado dele me pintava como uma mulher em frangalhos, dependente de terapia e medicação para funcionar. Chegaram a exigir acesso ao meu prontuário de saúde mental, o que minha advogada conseguiu barrar. Mas, de alguma forma, eles ainda pareciam ter um conhecimento íntimo do meu estado psicológico. A doutora Emília me havia sido indicada por minha amiga Janete, enfermeira em um hospital local. Seu consultório ficava em um elegante complexo médico no centro da cidade, e cada sessão custava R$ 300, valor que estourava meu orçamento. Mas parecia valer a pena pela sensação de alívio que encontrava nos encontros semanais. Ela tinha pouco mais de 40 anos, aparência impecável, cabelo loiro curto e transmitia uma presença calorosa, mas firme, que me fazia sentir segura para compartilhar os meus medos mais profundos sobre o divórcio, minha filha e meu futuro. Nas nossas sessões, confiei a ela absolutamente tudo. Falei sobre as cobranças suspeitas no cartão de Jairo, sobre a forma como ele havia mudado o comportamento com Lily nos meses anteriores à separação e sobre minha crescente desconfiança de que ele me traía. Revelei meus medos de perder a guarda, minhas aflições financeiras em sustentar a mim e a Lily apenas com meu salário de professora, e minha dificuldade em confiar em alguém depois da traição de Jairo. A doutora Emília aparentava genuíno interesse em me ajudar a reconstruir minha vida. Ela me orientava a registrar os episódios de manipulação e abuso emocional praticados por Jairo, sugerindo que eu mantivesse um diário de nossas interações. Ajudava-me a desenvolver estratégias para controlar a ansiedade durante as audiências e sessões de mediação. E, acima de tudo, garantia que tudo o que eu dizia estava absolutamente protegido pelo sigilo médico. A audiência de custódia, em outubro, foi um desastre. Hoffman parecia antecipar cada argumento da minha advogada e demonstrava um conhecimento perturbador dos meus gatilhos emocionais. Ao me interrogar no banco das testemunhas, citou medos específicos que eu havia compartilhado com a doutora Emília sobre ser mãe solo, distorcendo minha franqueza em provas da minha suposta inadequação como mãe. Depois disso, passei a observar mais atentamente as coincidências entre minhas sessões e os movimentos no processo. Quando mencionei à doutora Emília a ideia de me mudar para a cidade da minha irmã, o advogado de Jairo entrou, na semana seguinte, com uma petição para restringir minha mudança com Lily. Quando desabafei sobre o alcoolismo de Jairo durante o casamento, Hoffman apresentou testemunhos destacando minhas próprias experiências com álcool nos tempos de faculdade. O estupim veio 6 semanas atrás, em uma sessão aparentemente comum. A doutora Emília sugerira fazermos simulações de conversas difíceis com Jairo, para que eu aprendesse a impor limites. Quando ela se inclinou para pegar uma caixa de lenço sobre a mesa, notei que a tela do celular dela estava acesa com o que parecia ser um aplicativo de gravação, captando o áudio da sessão em tempo real.
Questionei, e ela rapidamente virou o aparelho com a tela para baixo, justificando que fazia gravações de voz para outro tratamento. A reação dela me deixou desconfortável, mas convenci a mim mesma de que estava sendo paranoica. O divórcio havia me tornado desconfiada de todos, e eu não queria pôr em risco a única relação que parecia estável e de apoio. A doutora Emília tinha se tornado mais que uma terapeuta, era a única pessoa que parecia compreender verdadeiramente o que eu enfrentava. 2 semanas depois, marquei uma reunião com minha advogada, Carla Webb, para discutir minhas suspeitas sobre como tantas informações pessoais chegavam às mãos da parte contrária. Carla já havia percebido o mesmo padrão e sugeriu que passássemos a ser mais estratégicas no controle da narrativa do processo. Na reunião, Carla comentou que vinha pesquisando os últimos casos de Hoffman e descobriu algo curioso sobre a vida pessoal dele. Soubera, por meio de contatos profissionais, que ele estava namorando alguém da área de saúde mental havia meses. O detalhe me pareceu estranho, mas não fiz a conexão imediatamente. Naquela mesma semana, resolvi chegar mais cedo ao consultório da terapeuta para tentar agendar sessões extras, já que se aproximava uma nova audiência. A doutora Emília estava atrasada, e a secretária pediu que eu aguardasse na recepção. Ali, ouvi a assistente confirmar uma reserva de jantar da doutora em um restaurante que eu conhecia bem, o mesmo onde Jairo costumava realizar jantares de negócios. Movida pela curiosidade, dirigi até lá naquela noite, no horário marcado. Pelas grandes janelas, vi claramente a doutora Emília sentada diante de Ricardo Hoffman, o advogado de Jairo. Eles riam, inclinados um em direção ao outro, em uma cena que estava longe de ser apenas profissional. Senti o estômago embrulhar enquanto observava, do carro, a mulher em quem eu confiara meus segredos mais íntimos compartilhar um jantar íntimo com um homem que no tribunal vinha demolindo minha reputação. As peças se encaixaram com clareza aterradora. Atualização 1. Passei a semana seguinte investigando por conta própria a relação entre a doutora Emília e Hoffman. Revisei extratos bancários e comprovantes do seguro para montar a linha do tempo das sessões, depois comparei com cada passo do processo de divórcio. O padrão era inegável e perturbador. Toda revelação que eu fizera à terapeuta fora transformada em arma contra mim em questão de dias. Quando finalmente falei sobre o alcoolismo do meu pai e o impacto disso na minha confiança em homens, Hoffman entrou com uma petição questionando meu discernimento. Quando confessei o medo de que Lily me culpasse pelo divórcio, ele usou o argumento de que eu estaria projetando minha culpa na criança e causando instabilidade emocional na vida dela. Comecei a documentar cada memória das sessões e a comparar com as manobras legais subsequentes. A correlação era sistemática demais para ser coincidência. Minhas confissões mais privadas estavam sendo usadas como munição em uma batalha judicial que definiria não apenas o futuro da minha filha, mas também a minha própria sobrevivência financeira. Em minhas pesquisas, descobri que a doutora Emília possuía licença profissional neste estado e também em 2 vizinhos, o que indicava que talvez tivesse uma prática mais ampla do que eu imaginava. Eu descobri que minha terapeuta estava gravando nossas sessões e vendendo-as para o advogado de divórcio do meu ex-marido. Eu descobri que minha terapeuta vinha gravando nossas sessões e repassando as gravações ao advogado de divórcio do meu ex-marido. Além disso, ela mantinha um relacionamento amoroso com ele há 6 meses, enquanto me cobrava R$ 300 por hora para lidar com o trauma do divórcio. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu durante minha audiência de custódia, 3 meses atrás. Quando o advogado do meu ex demonstrou saber detalhes da minha infância que eu jamais havia compartilhado com ninguém além da doutora Emília, minha terapeuta. Ele citou, quase palavra por palavra, coisas que eu havia confidenciado sobre meu relacionamento com minha mãe, usando minhas próprias confissões vulneráveis para me retratar como instável e incapaz de dividir a guarda da nossa filha de 8 anos, Lily. Eu permaneci sentada naquela sala fria e impessoal do tribunal, observando um estranho dissecar os meus pensamentos mais íntimos, enquanto meu ex-marido, Jairo, exibia um sorriso debochado do outro lado da mesa. O advogado, Ricardo Hoffman, parecia saber exatamente quais botões emocionais apertar, citando episódios específicos das minhas crises de pânico e até mencionando minhas lutas contra a depressão pós-parto de anos atrás. Naquele momento, presumi que Jairo tivesse de alguma forma ouvido minhas sessões por telefone ou que tivesse deduzido esses detalhes após viver comigo por 12 anos. A doutora Emília havia se tornado meu refúgio no último ano. Comecei a consultá-la 6 meses após o início do processo de divórcio, quando a pressão se tornou insuportável. Jairo pedirá o divórcio repentinamente, alegando diferenças irreconciliáveis, mas eu suspeitava que ele já vinha planejando sua saída há muito tempo. Ele era um bem-sucedido incorporador imobiliário, com uma renda quase 4 vezes maior que a minha como professora de inglês no ensino médio, e havia contratado o advogado de divórcio mais agressivo da cidade, enquanto eu mal conseguia custear uma representação legal básica. Nosso casamento já vinha se deteriorando havia 2 anos antes da separação formal. Jairo se mostrava cada vez mais frio e crítico, frequentemente trabalhando até tarde ou viajando para negócios que se multiplicaram justamente quando percebi que ele havia trocado a senha do celular e passou a proteger seus aparelhos com zelo excessivo. Quando sugeri terapia de casal, ele rejeitou de imediato, alegando que o problema emocional estava em mim e que eu precisava de tratamento. Desde o início, o processo foi brutal. Jairo lutava pela guarda principal de Lily, argumentando que minha ansiedade e depressão me tornavam uma mãe incapaz.
O advogado dele me pintava como uma mulher em frangalhos, dependente de terapia e medicação para funcionar. Chegaram a exigir acesso ao meu prontuário de saúde mental, o que minha advogada conseguiu barrar, mas, de alguma forma, eles ainda pareciam ter um conhecimento íntimo do meu estado psicológico. A doutora Emília me havia sido indicada por minha amiga Janete, enfermeira em um hospital local. Seu consultório ficava em um elegante complexo médico no centro da cidade, e cada sessão custava R$ 300, valor que estourava meu orçamento. Mas parecia valer a pena pela sensação de alívio que encontrava nos encontros semanais. Ela tinha pouco mais de 40 anos, aparência impecável, cabelo loiro curto e transmitia uma presença calorosa, mas firme, que me fazia sentir segura para compartilhar os meus medos mais profundos sobre o divórcio, minha filha e meu futuro. Nas nossas sessões, confiei a ela absolutamente tudo. Falei sobre as cobranças suspeitas no cartão de Jairo, sobre a forma como ele havia mudado o comportamento com Lily nos meses anteriores à separação e sobre minha crescente desconfiança de que ele me traía. Revelei meus medos de perder a guarda, minhas aflições financeiras em sustentar a mim e a Lily apenas com meu salário de professora, e minha dificuldade em confiar em alguém depois da traição de Jairo. A doutora Emília aparentava genuíno interesse em me ajudar a reconstruir minha vida. Ela me orientava a registrar os episódios de manipulação e abuso emocional praticados por Jairo, sugerindo que eu mantivesse um diário de nossas interações. Ajudava-me a desenvolver estratégias para controlar a ansiedade durante as audiências e sessões de mediação. E, acima de tudo, garantia que tudo o que eu dizia estava absolutamente protegido pelo sigilo médico. A audiência de custódia, em outubro, foi um desastre. Hoffman parecia antecipar cada argumento da minha advogada e demonstrava um conhecimento perturbador dos meus gatilhos emocionais. Ao me interrogar no banco das testemunhas, citou medos específicos que eu havia compartilhado com a doutora Emília sobre ser mãe solo, distorcendo minha franqueza em provas da minha suposta inadequação como mãe. Depois disso, passei a observar mais atentamente as coincidências entre minhas sessões e os movimentos no processo. Quando mencionei à doutora Emília a ideia de me mudar para a cidade da minha irmã, o advogado de Jairo entrou na semana seguinte, com uma petição para restringir minha mudança com Lily. Quando desabafei sobre o alcoolismo de Jairo durante o casamento, Hoffman apresentou testemunhos destacando minhas próprias experiências com álcool nos tempos de faculdade. O estupim veio 6 semanas atrás, em uma sessão aparentemente comum. A doutora Emília sugerira fazermos simulações de conversas difíceis com Jairo, para que eu aprendesse a impor limites. Quando ela se inclinou para pegar uma caixa de lenço sobre a mesa, notei que a tela do celular dela estava acesa com o que parecia ser um aplicativo de gravação, captando o áudio da sessão em tempo real. Questionei, e ela rapidamente virou o aparelho com a tela para baixo, justificando que fazia gravações de voz para outro tratamento. A reação dela me deixou desconfortável, mas convenci a mim mesma de que estava sendo paranoica. O divórcio havia me tornado desconfiada de todos, e eu não queria pôr em risco a única relação que parecia estável e de apoio. A doutora Emília tinha se tornado mais que uma terapeuta, era a única pessoa que parecia compreender verdadeiramente o que eu enfrentava. 2 semanas depois, marquei uma reunião com minha advogada, Carla Webb, para discutir minhas suspeitas sobre como tantas informações pessoais chegavam às mãos da parte contrária. Carla já havia percebido o mesmo padrão e sugeriu que passássemos a ser mais estratégicas no controle da narrativa do processo. Na reunião, Carla comentou que vinha pesquisando os últimos casos de Hoffman e descobriu algo curioso sobre a vida pessoal dele. Soubera, por meio de contatos profissionais, que ele estava namorando alguém da área de saúde mental havia meses. O detalhe me pareceu estranho, mas não fiz a conexão imediatamente. Naquela mesma semana, resolvi chegar mais cedo ao consultório da terapeuta para tentar agendar sessões extras, já que se aproximava uma nova audiência. A doutora Emília estava atrasada, e a secretária pediu que eu aguardasse na recepção. Ali, ouvi a assistente confirmar uma reserva de jantar da doutora em um restaurante que eu conhecia bem, o mesmo onde Jairo costumava realizar jantares de negócios. Movida pela curiosidade, dirigi até lá naquela noite, no horário marcado. Pelas grandes janelas, vi claramente a doutora Emília sentada diante de Ricardo Hoffman, o advogado de Jairo. Eles riam, inclinados um em direção ao outro, em uma cena que estava longe de ser apenas profissional. Senti o estômago embrulhar enquanto observava, do carro, a mulher em quem eu confiara meus segredos mais íntimos compartilhar um jantar íntimo com um homem que no tribunal vinha demolindo minha reputação. As peças se encaixaram com clareza aterradora. Atualização 1. Passei a semana seguinte investigando por conta própria a relação entre a doutora Emília e Hoffman. Revisei extratos bancários e comprovantes do seguro para montar a linha do tempo das sessões, depois comparei com cada passo do processo de divórcio. O padrão era inegável e perturbador. Toda revelação que eu fizera à terapeuta fora transformada em arma contra mim em questão de dias. Quando finalmente falei sobre o alcoolismo do meu pai e o impacto disso na minha confiança em homens, Hoffman entrou com uma petição questionando meu discernimento. Quando confessei o medo de que Lily me culpasse pelo divórcio, ele usou o argumento de que eu estaria projetando minha culpa na criança e causando instabilidade emocional na vida dela. Comecei a documentar cada memória das sessões e a comparar com as manobras legais subsequentes. A correlação era sistemática demais para ser coincidência. Minhas confissões mais privadas estavam sendo usadas como munição em uma batalha judicial que definiria não apenas o futuro da minha filha,
mas também a minha própria sobrevivência financeira. Em minhas pesquisas, descobri que a doutora Emília possuía licença profissional neste estado e também em 2 vizinhos, o que indicava que talvez tivesse uma prática mais ampla do que eu imaginava. Ela insistiu que seu relacionamento com Hoffman era pessoal e completamente separado de suas obrigações profissionais comigo. Quando mostrei o gravador que havia utilizado em nossa sessão anterior, sua postura mudou de forma dramática. Diante de uma prova incontestável, a doutora Emília desmoronou e admitiu que vinha gravando nossas sessões e compartilhando informações seletivas com Hoffman. Ela afirmou que o envolvimento havia começado de forma inocente, em eventos de networking profissional, mas que ao longo dos últimos 6 meses evoluíra para algo pessoal. Insistia que jamais teve a intenção de prejudicar meu processo de custódia e que, em sua visão, estava apenas tentando ajudar ambos os lados a alcançar uma resolução justa. Sua justificativa soava ao mesmo tempo patética e revoltante. Ela havia violado todos os princípios fundamentais da ética terapêutica enquanto me cobrava centenas de reais por sessão por um tratamento que, na prática, minava ativamente minha posição legal e corroía meu vínculo com minha filha. A traição parecia ainda mais profunda do que a infidelidade do meu marido, pois eu havia entregue voluntariamente meus pensamentos mais vulneráveis a alguém em quem confiava para manter limites profissionais. Quando informei a doutora Emília que apresentaria queixas formais aos conselhos de licenciamento e consideraria medidas legais, ela passou a agir de modo defensivo e até ameaçador. Afirmou que quaisquer gravações feitas haviam sido destruídas após cada sessão e que eu não teria provas de violações contínuas. Advertiu-me de que caso prosseguisse com as denúncias, informações sensíveis de nossas consultas poderiam ser reveladas e prejudicar ainda mais meu processo de custódia. Suas ameaças apenas reforçaram minha determinação de responsabilizar tanto ela quanto Hoffman pela conspiração. Saí de seu consultório sabendo que jamais retornaria e que dedicaria todos os recursos necessários para assegurar que ambos arcassem com as consequências de suas ações. Atualização 4. Dentro de uma semana após confrontar a doutora Emília, protocolei denúncias formais junto ao Conselho Médico Estadual responsável por sua licença de terapeuta e junto à Ordem dos Advogados que supervisionava a prática jurídica de Ricardo Hoffman. Ambas as instituições trataram as acusações com seriedade e abriram investigações que acabariam resultando em sanções profissionais e consequências legais para os dois. A investigação do Conselho Médico avançou rapidamente após a análise das provas que apresentei. Gravar pacientes sem consentimento e compartilhar informações confidenciais com terceiros constituíam violações flagrantes de diversos padrões profissionais e de leis estaduais de privacidade. A licença da doutora Emília foi imediatamente suspensa até a conclusão do processo, e ela foi obrigada a notificar todos os pacientes de que seu consultório estava sendo fechado. A apuração da Ordem dos Advogados sobre a conduta de Hoffman foi igualmente rápida e minuciosa. Utilizar informações confidenciais obtidas de forma ilegal em processos judiciais violava não apenas códigos de ética profissional, como também configurava possível crime, dependendo de seu conhecimento sobre a origem das gravações. O escritório dele foi obrigado a comunicar a todos os clientes sobre a investigação e revisar outros casos em que dados semelhantes pudessem ter sido usados. Enquanto isso, Carla utilizou as provas da conduta ilícita de Hoffman para apresentar moções pedindo sanções, a anulação de evidências obtidas pela conspiração e uma revisão completa dos arranjos de custódia que haviam sido influenciados por informações ilegais. O juiz da Vara de Família ficou indignado com a dimensão das violações éticas e deferiu a maior parte de nossos pedidos, efetivamente retornando meu processo de divórcio ao ponto em que estava antes do compartilhamento de informações por parte da doutora Emília. O impacto sobre Jairo foi imediato e devastador. Quando toda a extensão da conspiração veio a público através dos registros judiciais, sua reputação no meio empresarial sofreu danos severos. Vários negócios imobiliários fracassaram quando parceiros descobriram seu envolvimento no acesso ilegal a informações confidenciais da própria esposa. Mesmo alegando desconhecer as gravações, sua associação com o escândalo manchou suas relações profissionais. A posição de Jairo na custódia tornou-se insustentável assim que o tribunal constatou que boa parte das provas contra minha capacidade de mãe havia sido obtida ilegalmente. O juiz ordenou uma nova avaliação de custódia conduzida por profissionais independentes e deixou claro que futuras tentativas de manipular o processo judicial resultariam em sanções e até acusações criminais. A prática da doutora Emília desmoronou completamente em menos de 2 meses após o início da investigação. Sua seguradora de responsabilidade recusou-se a cobrir os custos legais relacionados às violações éticas, e diversos pacientes relataram preocupações semelhantes sobre quebra de limites e de confidencialidade. Eventualmente, ela foi forçada a declarar falência e se mudar para outro estado, onde lhe foi proibido exercer a terapia. Hoffman, por sua vez, sofreu sanções disciplinares da Ordem dos Advogados, incluindo suspensão temporária de sua licença e treinamento ético obrigatório. Seu escritório acabou rescindindo sua sociedade para preservar a reputação, e vários clientes moveram ações de má prática em decorrência do uso de informações obtidas ilegalmente em seus casos. A compensação financeira que recebi por meio de acordos civis com a doutora Emília e com Hoffman ajudou a cobrir os custos adicionais que tive durante o divórcio e representou uma forma mínima de justiça pelo sofrimento emocional que a conspiração me causará. Mais importante ainda, a exposição do esquema permitiu reconstruir meu processo de custódia em bases legítimas e restabelecer uma relação mais saudável com Lily. 6 meses depois, fui contemplada com a guarda compartilhada junto a Jairo, em termos justos e centrados nos melhores interesses de Lily.
em vez de preocupações fabricadas sobre minha saúde mental. Jairo e eu desenvolvemos um arranjo de coparentalidade funcional, priorizando as necessidades de nossa filha sobre nossa animosidade pessoal. E ele acabou reconhecendo que a conspiração havia sido errada e prejudicial para nossa família. Encontrei uma nova terapeuta, a doutora Sara, altamente recomendada e sem qualquer vínculo com pessoas relacionadas ao meu divórcio. Nosso vínculo terapêutico foi construído sobre confiança genuína e ética profissional, e ela me ajudou a elaborar não apenas o trauma do fim do casamento, mas também a traição de alguém em quem eu confiara para me ajudar a me curar. Essa experiência me ensinou a ser mais cautelosa em relações profissionais, sem, no entanto, permitir que o cinismo me impedisse de buscar ajuda quando necessário. O caso chegou a chamar a atenção de organizações médicas e jurídicas como exemplo de como relações pessoais podem corromper o julgamento profissional e causar danos graves a clientes vulneráveis. Tanto a doutora Emília quanto Hoffman se tornaram casos de estudo em programas de ética, ainda que isso trouxesse pouco alívio diante dos meses de estresse adicional que suas ações haviam causado à minha família. Olhando para trás, percebo que confiar na doutora Emília fora parte necessária do meu processo de cura, mesmo que essa confiança tivesse sido traída. A alternativa teria sido enfrentar o divórcio sem apoio profissional, o que poderia ter sido ainda mais destrutivo para mim e para Lily. A lição essencial foi aprender a identificar sinais de alerta em relações profissionais e defender a mim mesma quando algo parecia errado, em vez de descartar meus instintos como paranoia. Hoje, Lily e eu temos um relacionamento forte, baseado em honestidade e respeito mútuo. Ela conhece, de forma apropriada para sua idade, os motivos do divórcio e entende que às vezes, adultos cometem erros que ferem aqueles que amam. Jairo e eu continuamos a exercer a coparentalidade de maneira eficaz. Embora nossa relação jamais volte a ser a mesma, conseguimos criar estabilidade para nossa filha, apesar do caos que marcou o fim de nosso casamento. Todo esse processo reforçou minha convicção de que a ética profissional existe para proteger pessoas vulneráveis em momentos difíceis, e que sua violação causa danos reais que ultrapassam os envolvidos diretos. A doutora Emília não apenas traiu minha confiança, ela minou minha capacidade de ser mãe e arrastou nossa família por meses de conflitos legais desnecessários. Responsabilizá-la tornou-se, para mim, não apenas um dever pessoal, mas também um compromisso com outros pacientes que poderiam enfrentar a mesma exploração no futuro. E aí, o que você faria nessa situação? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para não perder as próximas histórias. Cada inscrição de vocês ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por assistir e até a próxima.